eu vou começar questionando um pouco a palavra informação, né? Tem 1000 significados para a informação. Todo mundo, de vez em quando, surge um novo significado para a informação, e eu acho que, de uma certa forma, todos se complementam. Uma vez eu fiz uma disciplina de filosofia da informação, e esse senhor era um velhinho incrível. E ele contou uma história de um carrapato, que o carrapato fica no mato esperando passar o cheiro do sangue, né? E quando o cheiro do sangue passa, aquilo é o novo, na situação que se propôs, e ele, puf, no bicho, no ser humano. Então, informação para o carrapato, né, era o cheiro do sangue, que era novo. E aí, a partir desse sentido, né, dessa semântica que ele imprimiu ao conceito de informação, eu escolhi esse conceito aqui, essa definição, de redes de informação que se ampliam por meio de fenômenos perceptivos. Informação, então, poderia ser, entre todas as coisas que ela poderia ser aquela novidade, o novo, né, dentro do aquilo que parece novo para a gente. Então, é isso que eu espero trazer aqui para vocês hoje, né? A partir de um primeiro momento perceptível, que é da percepção, nós vamos encontrar, né, essas redes de relações vão bater lá no nosso cérebro, é um fenômeno cognitivo, né? Então, por exemplo, vou contar outra historinha. Uma cadeira, quando a gente olha para uma cadeira e pensa, associa aquilo a uma cadeira, o nosso cérebro faz um levantamento, um inventário de todas as cadeiras que ele já experimentou na vida. É um processo de descompressão. Para quem lida com computação, né, Sandra? Existe esse processo de descompressão também na computação. A informação é comprimida no cérebro do computador e, quando necessário, né, algo vai lá e desvenda todas essas entradas, todos esses inputs de informação que nós tivemos sobre cadeira. Então, essa cadeira aqui é ela, mais essa, mais a palavra cadeira, mais a foto cadeira, que algum dia eu vi na vida. Assim que se forma o conceito. Bom, então, a partir desse fenômeno perceptivo, né, eu vi a cadeira, se desenrolam processos de classificação mental, que para nós que lidamos com esses processos, né, fora da cachola, né, profissionalmente, é muito parecido com o que a gente faz, só que é um processo interno, cognitivo. Tá? Então, essa busca que o nosso cérebro faz, ela está baseada em algo que nós percebemos e em algo que já está lá dentro, classificado. E aí a gente junta essas percepções. Olha que maravilha! Isso é um processo que nos define como seres superiores na escala humana, na escala animal, inclusive. Tá? E aí, no momento em que nós criamos a denominação, que nós damos nome a essas coisas, que vêm para nós via processos perceptivos, esse objeto é transformado.
né? Ele é transformado pela denominação. Ele ganha um outro estado. Bom, então, esse processo de input, né, ele se repete quando nós fazemos o output, sem querer comparar ou mal comparando as nossas idades. Está dando muito eco aqui ou sou eu que estou sentindo? Porque eu estou sentindo minha voz quebrada. Tá? Está me incomodando esse negócio. Estou vendo a voz quebrou. Bom, então, agora melhorou. Nós vamos, esse input é o mesmo trabalho, é feito pelas nossas forças cognitivas e de expressão quando nós colocamos para fora num processo de comunicação. Então, a partir desses recursos audiovisuais, nós criamos uma rede de relações. E é isso que denominamos informação e, hoje, dados e conhecimento também, né? Onde estava falando para a Vera que nós, num determinado momento, nós achávamos que iríamos fundar a sociedade do conhecimento. E, estranhamente, né, naquele mapa do Davenport, né, que é escalonado, estranhamente, nós não caminhamos para o ápice da pirâmide. Nós caminhamos para baixo, para os dados. E aí eu fiquei pensando que talvez, né, essa sociedade do conhecimento seja justamente isso, a soma da informação aos dados e metadados, que é a externalização de tudo, né? Então, aqui, ó, né, nos processos de output, de comunicação, nós fazemos a mesma coisa. Nós criamos discursos, né, com elementos que juntos podem ter uma semântica, um significado ou outro, né? Depende do meu universo cognitivo, depende das cadeiras que eu vi na minha vida, né? Depende do que o carrapato experimentou, ou o que eu experimentei, o que ele vai considerar informação. Então, esse conjunto, que é um conjunto discursivo, que tem aí, né, que a gente encontra aí, ele tem um significado para mim e, provavelmente, um diferente para cada um de nós. Isso, quando nós vamos trabalhar, então, pode passar, com a externalização disso, durante muitos séculos, nós fizemos isso condicionados pela linguagem escrita, a partir do momento que nós aprendemos a codificar, né? Nós aprendemos com os egípcios, com os sumérios, a codificar aquilo que era uma linguagem pictórica. E, durante a nossa formação como crianças, a escola tratou muito e nos ensinou a elaborar a linguagem textual, escrita, mas abandonou o ensino das linguagens não textuais, das linguagens imagéticas, sonoras, né? A gente tinha aula de arte, no meu tempo de artes, né, na escola, e era um desastre. A aula de arte, ela te conduz, né, te inibe a expressão. E não ensina que há um vocabulário imagético, que há formas de organizar a linguagem imagética, a linguagem audiovisual também. E que, com a Web 2, vai se tornar uma coisa muito importante nas nossas vidas. Nas nossas vidas, como leigos, como pessoas leigas, usuários da informação, odeio essa palavra, mas, né, a maioria de nós é usuária da informação, não é criadora, não é
produtora de informação, a maioria, mesmo com a Web 2, nós vamos falar um monte de coisa agora aqui, que é ideal. A Web 2 permite isso, a Web 2 permite aquilo, mas a grande maioria de nós só usa os instrumentos e as ferramentas da Web 2 como consumidores da informação. E para que sejamos produtores da informação, nós precisamos dominar um pouco esses discursos. Não é? Então, a solução para isso, gente, está no design, que é, né, pode ser uma ciência, pode ser visto como uma ciência, pode ser visto como uma disciplina, e como uma disciplina, ele tem um corpo de princípios, de conceitos, e também tem uma metodologia. Né? Agora, a definição a gente começa a encontrar a palavra design no século XV, mais ou menos, na literatura. Coincidentemente, é a ascensão da burguesia, é o momento da ascensão da burguesia. É o momento em que as trocas informacionais ficam mais intensas, porque o homem passa a se urbanizar. Né? Enquanto ele está lá, na Idade Média, ele está vivendo em comunidades com muita distância uma das outras, a comunicação é mediada por imagens também, porque a igreja, por exemplo, contou todas as suas histórias através de retábulos, vitrais. Não é só bonito. Né? Quando a gente entra numa igreja, aquela decoração toda, para nós, hoje, ela é quase um adicional à Bíblia escrita. Mas, para o homem medieval, ela era o que havia de mais importante, porque eles eram analfabetos. A partir da alfabetização, da urbanização, né, das pessoas, nós vamos encontrar comunicadores com a preocupação de organizar essa linguagem. A linguagem visual. Não que a linguagem textual não seja visual, ela é visual. Mas eu prefiro, inclusive, chamar de linguagem imagética. Então, é importante que nós saibamos, e aí mais como profissionais, como bibliotecários e arquivistas, como uma comunidade de interesse na informação, no uso profissional da informação, que nós tenhamos um certo controle dessas linguagens. E é para isso que nós chamamos a vida, o design e a arquitetura da informação. São formas complementares de organização da informação e da informação multimodal. Bom, então, definindo o design, ele surge lá, né, primeiro no século XV, e depois com muita força a partir da Revolução Industrial. Então, vejam, comparem sempre isso no contexto. Esse surgimento deve ser entendido no contexto da urbanização e já da explosão informacional. Nós falamos muito de explosão informacional hoje, mas lá há uma explosão informacional. Isso se traduz na arte, na literatura, né? Nós vamos ver em várias situações. E o design é uma delas. Então, um objeto como esse aí, né? Isso é uma homenagem minha a Cuba. Esse objeto, uma vez eu fui para Cuba na década de 90, e a única coisa que... eu sou muito compradeira assim, de viagem. A única coisa que eu conseguia comprar era escumadeira. Então, não tinha nada, a Rússia tinha acabado de largar Cuba na mão, não tinha nada, só tinha escumadeira para comprar. Então, é uma brincadeira, mas é uma homenagem. Então, o surgimento dessa palavra se fortalece lá no século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial na Inglaterra. Pode passar, bem. Bom,
Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um pulo, um mergulho nessa coisa do design, né? O design como ciência, ele é uma prática social, né? Uma prática social que tem um consenso. Nós, depois de um determinado momento, se consensuou que essa prática pode ser regida por determinadas metodologias e que ele tem um corpo considerado científico. Todo mundo gosta de ser ciência, né? Bom, mas o que nos interessa aqui, e aqui que eu quero, né, entrar, é no design como disciplina, que é norteado por paradigmas científicos, mas que organiza um corpo de conhecimento. Bom, e aí, por esse princípio, ele é um conceito guarda-chuvas. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Tá? Então, ele tem subdisciplinas. Essas disciplinas estão todas vinculadas a um tronco comum que tem um princípio, que é um princípio laboratorial de acesso ao conhecimento. Ontem ou anteontem, muita gente falou de laboratório aqui, né? Laboratório é a coisa da vez. Laboratório de ideias, laboratório de experimentações. Por quê? Na pós-modernidade, nós vamos encontrar um mundo de incertezas. Então, nós voltamos a um experimentalismo. Né? E o laboratório é muito profícuo. Desde que eu pus o laboratório lá, surgem ideias, a gente conversa, é sempre muito mais animado do que... Aliás, isso aqui seria ótimo num laboratório, né? Teria que ter um pouco mais de tempo. Do que essa coisa que nós estamos trocando aqui, né? Porque todo mundo tem um conhecimento que pode ser compartilhado. O laboratório é o lugar do compartilhamento. Né? Bom, então, nós vamos entrar um pouco nesse conceito guarda-chuva. Tá? E depois nós temos o design como uma metodologia. O trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco, usou essa vertente aqui. Né? Essa vertente metodológica do design. Tá? Bom, isso, a Vera ontem fez uma pergunta em relação à usabilidade, lembra? A relação com a usabilidade na arquitetura da informação. A Natália estava falando desse aspecto metodológico aqui, e a usabilidade está no aspecto disciplinar. Então, por isso que eu te falei, não, o design da informação ele pode ser comparado, né? Daqui a pouco eu mostro, a hora que chegar lá. Então, tá bom, pode passar. Bom, então aqui, ó, como é que é esse aspecto metodológico que eu estou abordando aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que o design se refere à beleza. Feio ou bonito não tem nada a ver com as características e com as respostas mais importantes que o design nos fornece. A última coisa é a estética. O que para que vamos usar essa disciplina ou essa metodologia? A metodologia para atuar sobre determinados problemas que irão se propor cada vez mais para a gente, daqui para frente. Né? E a metodologia, que está lá no gráfico de lá, né, nessa figura de lá, tem muito a ver com o laboratório. Né? Ela é uma metodologia de laboratório. Mas tem uma diferença muito grande dos princípios da ciência que a gente está acostumado. Porque a ciência, do jeito que nós estamos acostumados a fazer, ela presume um problema, não é assim que a gente faz? Acha um problema, e aí eu vou criar uma metodologia, né? Aí eu vou criar um objetivo, e aí eu vou montar o meu projeto para resolver os problemas que se colocam.
No design, com a metodologia do design, a gente faz uma observação, uma imersão primeiro, a gente levanta dados, faz uma imersão naquela questão, e muitas vezes, como vocês vão ver aqui, o problema que a gente pensava que existia é outro. Nós vamos verificar que o problema é outro, não é aquele que a gente imaginou. Bom, e aí, né, essa outra é um outro desenho mais na linha do tempo, assim, e eu não gosto, porque ele é meio vetorizado. Mas tem gente que, né, ele tem começo, tem fim. O outro aqui não, a visão mais platônica, né, que é espiralada. A gente vai sempre colocando a coisa em uso, em reuso, né, Vera? Em uso, em cima daquele uso, né, nós vamos fazer uma experimentação, nós vamos ver o que se propõe de novo naquele uso, se os instrumentos que temos respondem a esse novo, e, se não, vamos levantar hipóteses do que pode responder a essa apresentação de novidade. Esse é o processo do design. Tá? Pode passar. Bom, não dá para ver muito bem aqui, não, mas depois vai estar lá no site do CTCM, e aí vocês vão olhar. Então, ó, o design, olha quantas, a história da disciplina guarda-chuva, quantas subdisciplinas, né, estão relacionadas àquele tronco que é o designar, nomear, denominar, né, organizar. Nós poderíamos dizer que estamos tratando de uma organização da informação em ambiente digital. Mas de que informação? Da informação imagética, da informação não textual, para a qual a ciência da informação ainda não tem todos os instrumentos. Né? Um grande embate da ciência da informação é o momento que a gente encontra a informação imagética, seja ela estática ou dinâmica. Então, aí vocês vão olhar, não vou descrever muito, mas nesse círculo central estão todas as subdisciplinas. Então, design de interação, usabilidade, né? Engenharia de usabilidade, ergonomia, ciência correlata. Uma área do design, por outro lado, uma sub-área do design é ergonomia. O que é ergonomia? Né? É a ciência do conforto. Como é que eu me relaciono com as coisas? E o design de interação tem muito a ver com a ergonomia. Nós vamos ver, pode passar, que ele tem muito a ver com a ergonomia cognitiva. É uma pena que isso aqui está destruindo um pouco a imagem. Agora, historicamente, a gente pensa que a gente está muito, né, no domínio dessas coisas já. Mas, historicamente, a Florence Nightingale já fez esse mapa aqui, que eu acho um primor, né? Lá no século XIX. Esse mapa, que parece construído por um computador aqui da esquerda, ele foi feito lá no século XIX. E no século XX, a Bauhaus, a escola Bauhaus, uma escola alemã de Weimar, já dominou muitas técnicas do design. Muitas técnicas do design de produto, né? Cadeiras, computadores, aparatos de todas as formas, e também do design gráfico, que é a vertente a qual o design da informação está ligada. Design da informação, como a tela dos computadores ela é bidimensional, o design da informação está muito ligado ao design gráfico, que propunha as regras de composição, as regras de sintaxe, semântica e pragmática do design gráfico. Então, ele foi lá buscar essa herança. Pode passar? Bom, aqui, eu peguei só para a gente ver uns princípios aqui
de funcionalidade, né? O design, ele diz o Peirce o seguinte, que o que é bom é belo, né? É uma máxima. Quer dizer, aquilo que é bom, que é equilibrado, que é simétrico, que nos dá conforto, nós acabamos entendendo isso como belo. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Eu adoro passarinho, né? E eu fico vendo um monte de pesquisa de passarinho. Eu tenho passarinho, os passarinhos ficam soltos na minha cabeça, né? Você já viu? E o passarinho, foi feita uma experiência com os pássaros, né? Com um anelzinho no pezinho dele. Então, o passarinho ele tem um equilíbrio, né, de informação. No momento que os cientistas põem esse anelzinho colorido no pezinho do passarinho, a parceira dele entende isso como um desequilíbrio. Esse passarinho é rejeitado na gaiola, né, lá no experimento. Porque o princípio básico, né, de beleza, um princípio básico de beleza é o equilíbrio advindo da simetria. Aí vão os cientistas e põem no outro pezinho um anelzinho colorido, a mesma cor. O passarinho volta a socializar. Incrível, não é? Então, não somos só nós, seres culturais, que entendemos a simetria. Tá? Os animais também entendem. Então, não é uma questão cultural, não. Aquilo que a gente acha que é belo, talvez seja mais natureza do que nós queremos acreditar. Tá? Então, o que na verdade, eu fiz essas fotos aqui. Né? Aqui tem uma questão ergonômica na escada. Né? Fiquei muito intrigada por o porquê dos dois corrimãos. Né? E o funcional é belo, é claro que tem pessoas de duas alturas. Né? Então, para baixinho, tinha um outro corrimão lá, menorzinho, para mim, ali. E aqui, né, uma outra coisa que funciona na organização visual de um espaço, na organização, né, que é muito importante para a gente também, é a serialização, é a repetição. Então, é um outro elemento da linguagem imagética. E nós vemos aí, né, a modular e o padrão. Então, uma outra questão importante, também para a linguagem computacional, é a modulação. Nós vamos encontrar isso como elemento de design dentro do design da informação. O padrão e o módulo. Né? Pode passar. E aí tem eu fiz isso mais para deixar para vocês, que é um desenvolvimento, né, da disciplina, do aspecto disciplinar na história. Tá bom? Então, como é que ele chega até o século XX? Né? E aí chegamos em 1976, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente, porque em 1976 nós já estamos falando pela primeira vez, né, nas primeiras manifestações na tela do computador, o Urman, que não era arquiteto, o Urman era designer. O Urman, ele cunhou o termo arquitetura da informação. Mas ele cunhou esse termo ligado, né, ao conceito de design sistêmico. Então, o que o Urman considerava? Que a arquitetura da informação é uma parte, né, de edificação do design, que é a parte conceitual. Essa era a visão do Urman. Nós precisamos de edificar aquilo que é conceito. Então, a arquitetura é construção para o Urman, é edificação. Tá bom? Então, vamos? Passando? Bom, agora, aí na década de 80, nós começamos a enfrentar o problema da criação dos documentos computacionais.
Mas até a Web 2, isso não é muito problema. Porque o que nós temos na Web 1? Até 2002, mais ou menos, essa não é uma questão emergente da web. Por quê? Porque a Web 1 é a imitação do papel. Ela funciona como a transposição do papel e das tecnologias do papel, da escrita, para a tela do computador. Como ela tem pouca força, como ela tem pouco espaço, a imagem não é uma coisa muito importante ali, nem aparece muito. Nós temos muito PDF, muita letrinha, né? Muita letra, mas pouca imagem. Então, também nós não temos que interagir com essa informação. Então, vai, né, até os 1990, né, todos os anos 1990, 99, mais ou menos, ela se sustenta bem, mas nós já começamos a encontrar os estudos de ergonomia. Então, a ergonomia, né, é essa ciência, como eu disse, que trata do conforto, do nosso conforto, em relação a objetos com os quais nós temos que conviver. Então, nós podemos falar da ergonomia, né, das cadeiras ergonômicas para o estudo, para a ergonomia de objetos. Essa mesa tem que ter 70 centímetros do chão. Se ela for mais alta, ela se torna desconfortável. Regras e cânones. Cânones todos que vêm do design, tanto do design de objetos, né, design de produto, quanto do design gráfico. Esses cânones começam a ser estudados dentro do ambiente computacional. Já se começa, a partir da década de 90, a tratar disso. Então, nós passamos a falar de ergonomia organizacional, que trata dos nossos relacionamentos sociais, né, e sociotécnicos. Ergonomia cognitiva, essa é muito importante para a gente, porque eu estou falando aqui um pouco, quando eu falo da mesa, da ergonomia física, a altura que ela tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, se eu me sinto mal, né, se daqui a pouco eu começo a me sentir desconfortável, eu também estou falando de ergonomia cognitiva. Né? Como é que isso começa a me atrapalhar de pensar? Né? Vocês já vestiram um sapato apertado? Ergonomicamente, começa a atrapalhar o pensamento, não é? Você está com o dedão preso, mas é o pensamento que se sente mal, né? Você começa a pensar já de maneira atrapalhada. Então, vamos. As imagens estão desaparecendo, né? Não tem jeito dele ficar menos brilhante. Bom, que pena, gente, fiz com tanto capricho essas imagens. Então, tá. Em 1999, esse sujeito aí, ó, é importante para a gente, é o Horn. Horn é um dos autores, né, que trata do corpus do design. É um dos importantes autores da área do design da informação. Aí o Horn define o que é design da informação. E o design da informação, então, ele está lá no tronco do design, com todas as características do design, mas também com características de uma área específica, que é a informação. Né? E aí eu pus aí, não está dando para ver essa imagem? Já uma imagem do celular, do meu celular, né? Lá do hotel que a gente está. Quando a gente clica para encontrar esse hotel, olha o tanto de informação que tem aqui. Tem uma informação gráfica, que é uma cartografia da região que a gente está, com o ponto do hotel. Sobreposta a ela, tem uma informação fotográfica, que está num cantinho bem pequenininha. E nós temos uma informação textual, não é? Que se espalha aí, e vem convergida a essa informação gráfica. E, se eu quiser tocar lá, todos nós fazemos isso o tempo todo no nosso celular,
Se eu tocar naquele vermelhinho, eu vou me aproximar, eu vou ter uma visão do Google Street, né? Então, isso por trás da tela tem um desenho disso, para isso acontecer. Tem um desenho de convergência das linguagens e codificações, tanto da linguagem imagética, quanto das linguagens computacionais, que fazem com que isso funcione. Nós vemos a tecnologia, o McLuhan falava isso, que quanto melhor a tecnologia, mais invisível ela é. Quando nós acendemos a luz, nós não pensamos que aquilo é uma tecnologia, e que tem toda uma estrutura por trás, que vai até lá a represa, né, aqui no caso aqui no Brasil, né, a hidroelétrica que produz e faz essa energia chegar até aqui. Então, essa invisibilidade da tecnologia é conseguida por recursos de design. Quanto melhor o design, mais invisível ele é. O design da informação também. Pode ir. Bom, aí o Jesse James Garrett, que é outro sujeito importante na nossa área, ele faz... Bom, aí começaram os arquitetos da informação e os designers a brigar. Não, isso aqui é meu, não, aquilo lá é meu. Não, o teu problema aí é comunicação visual, não é? Não é nada da informação. Não, mas isso aqui também você não sabe fazer, isso aí é modelagem de dados. Você está falando que é arquitetura da informação, mas isso é modelagem de dados. Quem é da computação sabe, né? Que muito do que a arquitetura da informação faz, o pessoal de computação chama de modelagem de dados, né? Bom, e aí o Jesse James Garrett, isso começou a ficar problemático lá, e ele fez esse mapa aqui, que eu acho que é uma concepção, eu acho interessante. Tem pessoas que já não acreditam mais nesse mapa. Ele tem um contexto, uma hora e um lugar. Então, ó, ele põe aqui o design da informação, né, nas duas vertentes desse mapa. Tanto na vertente de objeto, de informação, como hipertexto, como algo concreto, a informação em si, quanto, do outro lado, como ação, como tarefa. Então, o que a gente chama, né, do lado de lá, orientado ao objeto digital, ao objeto informação, e lá de cá, orientado à tarefa. Então, nós vamos ver que a arquitetura da informação está no mesmo patamar do design de interação. Do design de interação. Tá? E é aqui que nós vamos trabalhar. Pode ir? Bom, e aí nós vamos falar do design de interação. Como um sistema complexo, o design é um sistema complexo. O computador é outro sistema complexo. O ser humano também é um sistema complexo. Então, nós temos que pensar que são, pelo menos, fora a ciência da informação, que também hoje fala de complexidade, né? Pelo menos, aqui, há 3 universos de complexidades. E não é mais aquele conhecimento linear que a gente conhecia na modernidade. É um conhecimento facetado, né? Porque essa é uma característica da complexidade. Eu abordo um fractal da realidade, eu abordo uma faceta da realidade, né? Então, ó, nessa faceta aqui do design de interação, né, que é a experiência do design, a gente fala agora muito em experiência, né? Eu tive uma experiência agora de gourmet ao comer né, uma baita experiência, porque é uma cartola gourmetizada. Nossa, aquilo é outra cartola, não é mais a cartola que a gente come no boteco, né? Mas, então, a experiência do design, ela é uma gourmetização também do design, né? E aí nós vamos encontrar, ó, o design visual, que é aquela camada de cima do Garrett, do mapa anterior, a pesquisa do usuário, a arquitetura da informação
A estratégia ou design de conteúdo, aqui ele chama estratégia, porque ele coloca abaixo da disciplina guarda-chuva. O design de interação, esse aqui fui eu que pus, e é a análise de contexto, né, e a usabilidade. Então, ele está sob essa mesma, por isso, Vera, que ele está junto com a arquitetura da informação, embaixo do design de experiência do usuário. Pode passar. Bom, aí, vocês conhecem um autor chamado Javier Tramullas? Esse é um autor importante para vocês tratarem agora na ciência da informação. Então, é um catalão, e é uma das primeiras pessoas, já na década de 70, 80, ele começa a falar de design, dentro da ciência da informação. Então, eu trouxe aqui, né, algumas falas do Tramullas, que nós acho que até mandamos num trabalho agora, né? Que é mais ou menos o que eu disse até agora. Né? O que ele vai falar aqui, quer dizer, o que eu disse é que está baseado no Tramullas, tá bom? Então, o profissional da área de CI, ele deve combinar em sua formação um conjunto tradicional de habilidades de hardware e software dos profissionais de tecnologia. Nós vimos isso esses 3 dias, os 2 dias anteriores nós só falamos disso, né? E a capacidade do designer. O DI é uma estrutura teórica encarregada de criar sistemas e produtos interativos de comunicação orientado ao usuário. Ou eu adiciono aqui orientado ao contexto também, né? Baseada no desenho dos documentos digitais. Pode passar. Bom, então aqui nós temos a contextualização do design na ciência da informação. Né? A ciência da informação, historicamente, ela se desenvolve a partir da década de 50, como ciência da informação, já, né? A partir da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Explosão de informação. E o design da informação também, juntos e de maneira convergente. Só que, assim, a ciência da informação ela é um domínio que está se formando, né? Que vem se construindo através desses anos, até agora a mudança de paradigma. Nós temos 3 paradigmas construtores da ciência da informação, e agora a gente está falando no paradigma de acesso, no paradigma de uso, no paradigma pós-custodial, né, dessa informação que sai de dentro das unidades de informação. Mas, para sair das unidades de informação, ela necessita ser trabalhada. Ela necessita de um trabalho de um bibliotecário que hoje a gente chama de blended librarian. Né? Esse é um conceito que se firma. O bibliotecário, eu tenho um doutorando que está traduzindo isso como bibliotecário misturado. Não é. Misturado é muito feio. É um bibliotecário híbrido. Né? O João, bibliotecário misturado, ele falou isso lá no dia, né, da conferência. Então, vamos dar um nome mais bonito nesse negócio, né? Bibliotecário híbrido, que tem capacidades hibridizadas. Não é? Então, e nós que somos uma geração de migrantes digitais, temos muita dificuldade nisso. A não ser quem fez computação lá, né? Nós temos muita dificuldade. Nesses dias todos, eu estava pensando no currículo, como nossos currículos estão distantes dessas necessidades. Né? E como nós temos que adequar o currículo. Mas quem tem que fazer esse trabalho é quem não conhece esse universo, ou quem conhece como migrante digital, né? Que é o que nós somos, a minha geração é. Está na hora da gente abrir um pouco o espaço e ir assimilando esses saberes e essas operacionalidades de novas
disciplinas, né, de interdisciplinariedades. Então, o próprio Tramulhas diz, olha, a conceituação do design é difícil porque ele tem múltiplas facetas. O que a gente está tentando fazer é desdobrar essas facetas e ver o que pertence a cada uma delas. Tá? Pode ir. Bom, então, dentro da ciência da informação, enquanto a Web 1 era a réplica do papel, os cientistas da informação estavam em relativo conforto. Quando é que começou a ficar muito desconfortável? No momento, a partir de 2002, que nós começamos a notar o tal da cauda longa da internet, que possibilitava a pessoa que interagia com aqueles conteúdos reagir, usar, reutilizar, reelaborar, transformar. E tudo isso era muita atividade para a ciência da informação estática, ou baseada no documento estático, no documento do papel. Então, eu quero chegar aqui com vocês mesmo ao modelo que o DCC traz. Pode ir. Bom, então, nesses ambientes Web 2.0, nós precisamos das duas correlações, da arquitetura da informação, que é orientada ao objeto, e o design da informação, que é orientada à tarefa, à experiência do usuário. Tá? Então, vocês têm aí, ó, aí lida com o layout, com a navegação, com sistemas de busca, com etiquetagem. Né? E, no caso do design da informação, nós temos a ajuda de áudio, ativação de voz, toque de tela, ou seja, tudo aquilo que envolve uma ação do internauta em relação ao que está, aquela informação que está na interface de interação, né? que vem para ele via interface de interação. Então, só para a gente começar a delinear essas fronteiras, né? Porque eu estou cansada de ver gente falando, não, mas design é o belo. Não é, gente. Não tem nada a ver. Design é função e funcionalidade. Como é que a coisa se articula? Como é que as linguagens se articulam? Pode ir. Bom, então, aqui, ó, esse é um mapa, está saindo um livro lá na Unesp sobre informação. Tem um capítulo meu lá, e nesse capítulo eu tento falar, né, um pouco dessas emergências. Quais são essas disciplinas que emergem? E o que elas fazem? Qual é a propriedade que elas têm? Então, acho que a Natália falou um pouco ontem aqui, numa explicação dela, da emergência que a gente chama de affordance. Affordance é um termo criado pelo Jerome Gibson, né, que é um psicólogo, estuda a percepção, e ele diz o seguinte, ó, tem determinados objetos que eles não precisam de receita. Né? Você sabe o que fazer com eles pelos aspectos formais desse objeto. Então, por exemplo, e pela localização, pelo contexto. Então, a Natália deu o exemplo que ele dá sempre, que é o exemplo da maçaneta. Né? A maçaneta, a gente sabe que está ali para abrir a porta. Ninguém precisa dizer. Culturalmente, nós assimilamos aquele artefato, né? Entendendo, sem ninguém precisar, não tem bula, que a maçaneta é para abrir a porta. E mais, a gente sabe que a maçaneta redondinha exige um movimento assim, e que a maçaneta compridinha exige um movimento de guilhotina. Né? Bom, então, esse mapa que está aí, vai estar mais fácil de ler lá no computador, ele mostra, eu criei ali, ó, todos os ambientes da Web 2 e o que cada um desses ambientes propõe como emergência, como disciplina emergente.
Então, por exemplo, a Wikipédia, né, está ligada à affordance, confiabilidade. Affordance que o Gibson descreve, né, como propriedades emergentes do encontro de dois sistemas. O meu sistema perceptivo e o sistema ali da arquitetura, a porta, por exemplo, né? Ou o meu sistema perceptivo e a Wikipédia. O que emerge daquilo? A propriedade confiabilidade, né? Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de um bom design de interação, uma forma que a Wikipédia me propõe, que é muito clara, não é? O desenho de uma página da Wikipédia, ele permanece há muitos anos. Por quê? Porque ele é eficiente. Ele é dividido em seções, a página é dividida em seções, né? Eu sei exatamente, como editora, em que seção que eu vou colocar que tipo de informação. À direita está sempre a imagem. Eu tenho clareza quanto ao uso controlado pelo direito autoral daquilo que está na Wikipédia. Não é? Mas a Wikipédia tem vandalismo. Tem. 5 minutos depois se resolve. Se você denuncia, eu sou uma defensora louca da Wikipédia. E não sou só eu. A Nature declarou que a Wikipédia é mais... Veja bem, hein? Não estou falando que ela é um conhecimento final. Né? Ela é aquele primeiro, ela é uma enciclopédia. Então, é aquele primeiro contato que você tem com uma informação. Nesse sentido, não há nada melhor. Tá? Eu até fiz um trabalho forte aí, científico. Vocês pegarem meu nome e puserem lá, vocês vão ver um monte de Wikipédia, porque eu fui representante da Wikipédia aqui num trabalho junto às universidades. Bom, ela é eficiente por isso, porque as propriedades que emergem dela são muito claras. O desenho de interação dela, embora seja um desenho Web 1, ele é Web 1, ele é muito bom, eficiente e eficaz. Então, o design de interação, depois tem uma outra coisa, ali, uma outra disciplina que chama design cognitivo, né? E o pensamento que está atrás da Wikipédia é o design thinking. Por quê? Porque ele é um conhecimento em construção. Ele não está nunca finalizado. Se eu resolver abrir a página da internet, design da informação, e atualizar, eu posso fazer isso. E aí, se a Sandra achar que não estava boa a minha edição, ela pode ir lá e mexer. E esse dinamismo do conhecimento é o que a Web 2 propõe. Né? E é o que se propõe na sociedade contemporânea. Além do uso e reuso, é o conhecimento vivo. É a vida que está ali. Né? Bom, pode ir. Aí aqui, eu peguei um maior para a gente... fiz uma imagem maior. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou contar para vocês uma experiência que nós fizemos no WhatsApp. Então, o que, por exemplo, é a propriedade que aqui se levanta, né, desse ambiente Flickr, Google Maps, eu peguei um do Google Maps, né, o Facebook, que eu também já trabalhei, ou o WhatsApp. Né, é a propriedade da interatividade. Essa propriedade, gente, não fui eu que inventei. Em 2002, quando surgiu essa coisa da cauda longa e o conceito da Web 2, o O'Reilly, né, que é um sujeito que fez uma reunião lá nos Estados Unidos, e nessa reunião estava todo mundo que controla aí a internet, ele definiu o conceito de plataforma para a web. A web não mais como um lugar fixo, mas como uma plataforma. Isso identifica a Web 2.0. Então, o O'Reilly fez uma imagem
que está na internet, se vocês... Está no meu texto também lá. Aqui eu não trouxe, mas está na internet, em que ele coloca a web aqui no meio, para cima todas as propriedades, para baixo todos os ambientes. Isso é o que eu trago aqui, nessa fileira aqui, propriedades, ou affordances. Eu fui tirando do O'Reilly, não fui eu que inventei, ele é minha referência, infelizmente não está aqui para a gente se fotografar, mas então essa fileira aqui, ó, é do O'Reilly, né? Essa coluna, perdão. As outras duas são minhas e do meu grupo lá do Ladre. Bom, então, nesses ambientes aqui, né, que são exemplares dessa propriedade, ou que congregam em si essa propriedade, tem que tipo de design? Tem design de interação, tem os estudos humano-computador, né? E tem um monte de outras coisas. Mas, como é isso que eu vou usar aqui, eu levantei essas duas sub-áreas do design. Pode ir? Então, aqui embaixo também. Bom, e aqui nós vamos falar do surgimento da terceira área, que é a curadoria digital, né? A ciência da informação, então, ela é uma ciência que está aberta à interatividade com outras áreas, como uma ciência pós-moderna, né, que se preze. Então, ela se relaciona com o design da informação, mas se relaciona também com essa prática necessária, que também é uma prática de organização da informação, que é a curadoria digital, né? E que tem... Ontem nós vimos aqui a Bernadette falando das boas práticas. Se a gente relacionar as boas práticas, e eu vou fazer isso, ninguém nem se atreva, porque eu vou fazer primeiro, hein? Eu vou relacionar as boas práticas da Bernadette e as práticas da curadoria digital, nós vamos ver que gestão de documentos e curadoria digital são nomes diferentes para áreas que fazem mais ou menos também a mesma coisa, mas que são subalternas de outras grandes áreas, né? A mesma coisa, vocês vão ver aqui com o design. Então, a curadoria digital, ela também se relaciona com a ciência da informação. Pode passar? Tá? E aqui um pouco, né, das definições da curadoria digital. Ela chama, eles se dizem responsáveis por uma abordagem holística da informação, né? Holus é todo. Então, a curadoria digital se propõe a abordar a informação de uma maneira globalizante, de uma maneira a atender todos os aspectos que se propõem ali. Mas eu acho que não. Aqui é onde eu localizo o problema, né? Estou em cima da hora, Sandra? Estou? Então, vamos embora. Vamos embora, passa aí. Bom, aí eu localizei aqui, ó, no gráfico da Higgins, né? Eu localizei onde é que a Higgins, e depois a Abbott, e depois todos, né, que foram pegando esse modelo e foram reproduzindo, vão tratar o acesso. Ó. O acesso não é central, o acesso é periférico, e é uma ação, né, que está ali, ó, num cantinho, né, do mapa dela. O mapa, esse modelo, ele está todo concentrado em preservação. Ah, mas você pode me dizer o seguinte, a preservação, ela vai atender o acesso e o uso? Vai, em última instância vai. Mas se a gente focar no uso primeiro, é diferente. Abordar o uso primeiro é uma coisa diferente. Então, passa, que agora começa a correr. Bom, então, ó, eu separei aqui tudo que ela se propõe a fazer.
né? Tudo que a curadoria digital se propõe a fazer. E nós vamos ver que o foco da preservação está relacionado ao documento já estabilizado, ao documento que já tem um formato, que já é legível, que já está todo redondinho. E a pergunta que eu faço é o seguinte: e os milhares de documentos que nós criamos todos os dias e que estão em mídias mais impalpáveis, que não são como o da Wikipédia, que são como o do WhatsApp? E esses documentos todos? E se nós precisamos desses documentos para criar, para reutilizar a informação, para recriar, para transformar aquela informação, como esse projeto que a gente está envolvido? O que nós fazemos? Esse modelo da Higgins está legal? Está pronto? Está fechado? Ou será que nós temos que desestabilizar um pouco esse modelo e focar no acesso e uso? Vamos lá? Bom, então esse é o outro mapa de acesso aberto, mesmo no acesso de utilização de informação de acesso aberto, que tem essa outra, né, esse outro jogo em azul aqui, né? Vocês vão ver que mesmo ele trabalha localizadamente a questão do acesso. Pode passar? Bom, então, pode passar. E aqui é o problema, né? Eu acabei de falar esse problema para vocês. Quando eu preciso de uma informação que está numa base mais, numa estrutura informacional mais desestabilizada, mais ligada à efemeridade, aquela mais efêmera, aquela menos, aquela mais transitória, como é a do WhatsApp, né? Pode ir. Então, aqui está o trabalho que nós estamos fazendo agora, né? O acervo de informação do WhatsApp, você pode trabalhar com o modelo Higgins? Não dá. Não dá porque ele produz informação que não tem a estrutura conhecida, mais conhecida, né? Então, nós vamos partir para, primeiro, uma análise do ambiente físico, né? Porque aqui tem uma fisicidade, o próprio Levi fala isso, né? Nós temos aqui, essa informação também é física, ela só precisa ser atualizada, né? Então, essa interface é uma interface muito simples, não tem nada quando ela está vazia, e o internauta vai atuar sobre ela, podendo acrescentar textos, imagens, vídeos, um monte de coisa, mas é sempre bottom-up, ou é sempre horizontalizada essa comunicação. Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma proposta que eu estou desenvolvendo junto com a Pompeu Fabra, de Barcelona, um projeto chamado Junts, que é um projeto que atende a crianças com enfermidades raras. Bom, nós fizemos uma análise, está no site do LADRE, de todos os ambientes europeus que tratam de enfermidades raras. Nenhum deles atende às necessidades de informação que as pessoas que precisam dessa informação podem estar procurando. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma pesquisa, né, detectamos lá que esse ambiente oferecia esses ambientes ofereciam um monte de informação, mas nada dessa informação era satisfatória. Criamos aqui, então, um braço desse projeto para a microcefalia, que é uma ocorrência cujo centro, coincidentemente, está aqui em Pernambuco, né? O maior número de casos está em Poços, que é uma cidade aqui de Pernambuco. E consideramos aquela população, quais os limites, quais as características, qual era o contexto,
quais eram as necessidades que nós achávamos que elas tinham, mas nós não éramos elas, nós não sabíamos qual era de verdade. Então, aí entra a metodologia do design. Elas têm vários grupos de WhatsApp, né? Uma comunicação horizontal entre elas. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho de imersão, é um PIBIC meu, então nós fizemos a imersão nesses grupos, pedimos para participar, elas permitiram que nós participássemos, e nós fizemos uma análise do ambiente, né, do que esse ambiente, sem elas, é um ambiente vazio, minimalista, essencialista, mas que tem propriedades de interação. Pode passar. Então, encontramos na ciência da informação, arquivologia e biblioteconomia, e no design da informação, os subsídios que nós precisávamos para tratar aquela informação que elas trocam ali. Né? Verificamos a estrutura e as funcionalidades, primeiro, do WhatsApp, e num segundo momento, fizemos a imersão. Mas, para isso, nós consideramos esse ambiente digital um território contíguo ao offline, quer dizer, um território de conversação. E qual é a metodologia para isso? A metodologia para isso é a netnografia, que é uma metodologia derivada da etnografia. Pode passar. Que é o tal do trabalho da imersão. Né? A Sandra está me apavorando, gente. O chicote da Sandra está assim para mim. Bom, então, isso não está lá no modelo da Higgins. Né? Nós, a partir daí, encontramos as palavras-chave que elas usam, criamos um vocabulário controlado, extraímos, né? Tanto por meio da observação imersiva, quanto pela extração mesmo de informação mecanizada, e criamos lá um vocabulário para construir, aí sim, um outro ambiente. Um ambiente que vai buscar atender essas pessoas. E percebemos que, nesse ambiente, tem que ter informação, por exemplo, informação gráfica, de onde estão as unidades de atendimento mais próximas dessas pessoas. Porque quem teve filho sabe que criança adora ficar doente no final de semana, né? Fala a verdade. Bateu o final de semana, a criança adoece. Imagina uma criança com microcefalia. Né? Então, tem uma série de síndromes relacionadas à microcefalia. Outra coisa, horário de medicação, bulário para leigos, coisa que os ambientes oficiais, top-down, não fornecem. Então, a metodologia, pode passar? A metodologia do design nos levou a essas informações. Criamos o projeto de pesquisa a partir do nosso próprio uso e imersão no WhatsApp, coletamos uma folksonomia, criamos os vocabulários controlados, vamos criar um novo ambiente de informação a partir disso, que vai contar lá com a informação médica compartilhada, mas não aquela que a gente acredita que é importante. Aquela que as internautas, mães de crianças com problemas, julgam importante. Então, nós detectamos qual que é o problema. E vai passar, né? Vamos criar um app no celular e não no computador, porque nenhuma delas tem desktop. O negócio delas é na mão, o tempo delas tem que ser o tempo da mobilidade, da portabilidade. Né? E, de acordo com as novas interações, nós vamos modificando esse ambiente que tem que ser dinâmico. Né? Então, isso vai ser feito aqui e também está sendo criado lá no Juntos,
para as crianças com enfermidades raras. Pode passar? Pode. Bom, aqui, né? Aí o porquê disso, o que justifica toda essa nossa metodologia, blá, blá, blá. Vamos? E aqui, ó, nós colocamos o mapa da Higgins, né, o modelo da Higgins, com os variados pontos. E, se vocês perceberem, as ações que ela propõe são muito parecidas com as do design. Só que ela foca na preservação, né? Então, esses aqui, ó, a armazenagem está aqui no lugar do acesso, né? A armazenagem do WhatsApp não vai acontecer. Não vai ter armazenagem. Vai ter uso e reuso. Não tem por que armazenar aquilo. Nós extraímos aquilo que é importante e ele vai se transformar no vocabulário controlado. Tá bom? E é isso, acho. Vamos ver. Mais uma. Aqui também é um pouco das razões, por que isso, né? Quero ver do texto escrito. Pode ir. E muito obrigada.